Eu estou aparecendo? Estou aparecendo. Gente, sejam bem-vindos todos. Vamos começar perguntando um pouquinho de vocês, né? Falar o papel que vocês desempenham hoje, que a gente tem vários chapéus, né? Falar um pouquinho da trajetória que tem a ver com inovação, com crescimento e fortalecimento de comunidades. Começar por mim? Tá bom, tá? Da casa, né? Um prazer, meu nome é Jacques. Bom estar nessa mesa de amigos, a gente se conhece aqui. Posso dizer que fui professor de é orgulho demais isso para a gente. E é um prazer estar com vocês e estar com uma empresa incubada nossa. Então, é um prazer muito grande, especial. Mas eu sou professor aqui na FAT, na Faculdade de Tecnologia da UERJ, e estou coordenador também da incubadora de empresas sul-fluminense. Então, é esse ambiente que tem toda a conexão com o tema e com a inovação, um ambiente que proporciona apoio. O apoio se dá em duas vertentes principais, que é aportar conhecimento aplicado para negócios e aportar network, para que pessoas que têm ideias transformarem essas ideias em algo maior, sair de lá com negócios, né? Isso não é uma garantia pura e simples, não é uma fala, assim, só que fala, mas é uma série de ações que aumentam a probabilidade de sucesso. Como incubadora, é a ideia de dar a melhor chance de nascimento, a melhor qualidade para o nascimento de algo. Então, vai ser uma ótima mesa estar com vocês e poder ouvir também de vocês essa experiência. Obrigado. Sou Maria Eduarda, eu tenho 22 anos e sou sócia da Liliane, minha mãe. A gente é fundadora da startup Checkout. Começou com uma ideia dela, e aí ela queria muito fazer essa ideia, e ela ficava falando na mesa da cozinha, que a gente tem a mesa da cozinha central, né? E a nossa história começou lá, muitos trabalhos foram desenvolvidos lá. E aí eu falei assim, quer saber? Deixa eu fazer essa tela para você, do aplicativo. E aí comecei ela, que lindo, estou apaixonada, encantada, e aí começou a nascer a ideia lá em 2003, quando a gente não tinha nada, a gente não sabia nada de startup, a gente nem sabia o que era uma startup. Existia esse termo, né, de uma empresa como startup. A gente foi em busca de conhecimento, de capacitações, e durante a jornada a gente conheceu a Jéssica, a gente conheceu o Jacques, que acompanharam, conheceu o Gabriel, o Daniel. Então, foi uma grande jornada que eu me descobri também como profissional, atualmente na parte de marketing e design de produto. Então, basicamente, o início foi com o que eu criei como designer, eu procurei também capacitação para poder desenvolver uma tela, né? E aí, está hoje nessa, inclusive agora a gente está também com o edital da FAPERJ, a gente recebeu o fomento, e continuamos crescendo mais e mais, né? Juntos. Meu nome é Liliane, sou sócia da Eduardo, né? A ideia surgiu muito de uma dor que eu vi de muitos pais e pessoas que cuidam de pessoas neuroatípicas, principalmente TEA, né? Então, o impacto tem muito grande nas escolas, na vida cotidiana. Então, isso daí eu fui percebendo. E o meu filho tem algumas dificuldades, eu não tenho laudo não, mas ele transita um pouco numas estereotipias. Então, eu tive uma sorte muito grande dele desenvolver muitas coisas, que a Duda é uma irmãzona, e eu também, como mãe, também desenvolvi muitas coisas na parte de escola, que ele teve muita dificuldade no início. Então, assim, eu me identificava muito com as dores das pessoas que tinham filhos neuroatípicos. Meu filho não é laudado, não tem laudo, mas eu me identifico muito com elas. Então, quando eu via, isso era um problema que eu via que
podia ser solucionado. Então, eu via também nas mães e nos pais uma dificuldade em ter, em conectar as coisas. Eu vi muito isso quando a gente teve a startup, que a conexão é muito importante. A nossa chave foi virada quando a gente foi na Web Summit. Então, uma coisa que era uma coisa muito pequena, aí a gente começou, num ambiente de inovação, a gente começou a perceber que aquela ideia podia melhorar a nossa e aquela outra e aquela outra. Então, quando vocês falaram nas palestras, nas mesas anteriores aqui, sobre o ambiente, ele é muito importante, principalmente em conexão. Porque quando a gente conversa com alguém, a gente vai percebendo e vai crescendo, e a ideia vai crescendo, e a gente vai criando outras coisas, outras ideias, e aquilo chama outra, e às vezes uma pessoa fala uma coisa que não tem nada a ver, mas aquilo, quando você está com a ideia, quando você está com a cabeça pronta para receber, tudo aquilo vai acrescentando no seu projeto. Então, é isso. Para mim, ideia hoje, conexão é tudo. Startup, é um ambiente de startup. Qualquer lugar que falar, vai ter tal coisa, a gente sempre está. Porque tudo que acontece no ambiente acrescenta para a gente. Bom, sou Gabriel. O pessoal me conhece muito pelo trabalho voluntário na região. Isso começou há 8, 10 anos, não sei, por aí já. Parei de contar. Tem pelo menos uns 10. E começou muito dentro da jornada dentro da universidade. Assim. Eu sou filho de professora, sempre gostei muito da ótica de empreender, só que não sabia como. E aí, dentro da universidade, eu entrei no grupo de divulgação científica da UF, depois que eu transferi da UERJ, e dentro da UF aprendi sobre aprendizagem criativa. Na época, eu até troquei muito com a professora Patrícia, né? Era o início da RBAC, né? E aí, me apaixonei por empreendedorismo, conheci a Rio Vale dentro desse contexto, né? Numa conversa de banco da faculdade. E aí, o empreendedor que fazia parte da Rio Vale me chamou para dentro da comunidade. É uma comunidade que é formada por empreendedores, pessoas que trabalham com tecnologia, né? Interessados. Daniel também conheci lá. E aí, dentro disso, começou essa jornada de aprendizado voluntário, que é muito linkada a propósito, sobre divulgação de educação empreendedora, né? Então, é um trabalho que a gente exerce aqui na região, já tem bastante tempo, Jéssica também faz parte, a Patrícia, acho que todo mundo aqui, de alguma forma, já tateou a Rio Vale, né? Durante a jornada dela. E acabei assumindo esse papel representativo muito porque eu gosto de falar que eu sou maluquinho. Eu acho que é o melhor termo. Assim. Eu acredito muito no potencial regional, muito por conhecer. Você lembra da gente na semana do Web Summit? Ela se gravando no pitch inglês, sabe? A gente começando no sábado, no domingo, de tarde. Então, assim, é muito sobre acreditar no potencial desses cérebros que tem aqui e a gente evitar essa fuga de capital intelectual da região. Né? Porque muitos amigos meus foram para São Paulo, para Rio de Janeiro, porque não tinham oportunidade por aqui. Então, isso acabou me tornando, né, o meu propósito de vida. Por causa disso, eu acabei trilhando um caminho profissional, né? Esbarrei o Daniel nessa jornada. O Daniel também tem muito essa atração, me chamou para dentro da Ingrida, e hoje a gente exerce esse papel também por lá, né? De fazer, tanto infectar um pouquinho das vidas que tem por aqui, com essa ótica empreendedora, como trazer um pouquinho para o nosso universo. Então, hoje eu atuo assim, por aqui, diversificando chapéus, né? Então, um pouquinho do Vale, alguns programas a nível estadual, etc., mas sempre trazendo esse olhar para a região. Esse é o nosso objetivo. Contribuir e ser coletivo. Boa tarde a todos, sou Daniel Giacometti, sou de Volta Redonda. Eu divido uma história aqui na região em 2 ciclos, né? O primeiro eu já cresci em Volta Redonda, fiquei 10 anos no Rio, e eu volto em 2019, e aí, né, volto infectado um pouco por esse ambiente de inovação, empreendedorismo, que eu conheci muito lá. E já voltei com essa vontade, né? E nesse retorno foi quando eu conheci a Rio Vale, eu conheci a ABR, Agência de Desenvolvimento Regional, comecei a dedicar grande parte do meu tempo a pautas de desenvolvimento regional, porque sempre acreditei em trazer o que eu via lá no Rio de Janeiro para a região. Então, desde esse ano, para mim, o março de 2019, eu dediquei grande parte, né, do meu tempo a isso. Também nesse ciclo, né, fundei a Enguedo, uma startup aqui da região, da Volta Redonda também. E hoje a gente tem, né, muito orgulho de estar aqui no interior do estado,
está desenvolvendo tecnologia aqui, levando para o Brasil, para fora do Brasil. E, além disso, está contribuindo para a formação de pessoas, atração de talentos. E estar participando dessa mesa é muito importante, porque, como o Gabriel falou, assim, essa pauta de desenvolvimento regional, redes, comunidades, para a gente é muito forte, para mim é muito forte, faz parte do meu dia a dia, e sempre que eu puder fazer para contribuir, eu vou, porque é realmente algo que faz parte da minha visão de futuro, do que eu quero e do que eu quero para a região. O bacana é que todos eles, né, citaram em algum momento o desenvolvimento a partir da inovação e a partir da nossa região, né, em específico. Eu acho muito importante isso, a gente falar de comunidades, falar sobre esse fortalecimento regional, né, porque cada espaço que ocupa, né, seja dentro da incubadora, seja através da própria startup, né, como os meninos que estão iniciando, como o Daniel, que já tem a própria empresa, e o Gabs também, que contribui de duas formas diferentes, né, na nossa região, tanto com a Imedo e tanto com a comunidade, né, que no Vale faz esse elo entre as fontes, né, a gente consegue ver que cada um deles contribui para o nosso desenvolvimento também da região como um todo. Né? Se a gente descobre os pequenos talentos, né, as pequenas pontas que estão soltas, aglomerar junto com a gente, acho que funciona na formação desse tudo. E começar com o Jacques, né, as incubadoras, elas são peças importantes para esse desenvolvimento de startups, né, a gente tem visto, a gente tem tentado apoiar o máximo que a gente pode, eu falando também como incubadora, né, não consigo deixar de fazer meu merchan. Né, e o que você acha que nessa fase inicial o apoio da incubadora, o que ele faz de diferença, né, para que ela chegue na ponta num desenvolvimento maior? Fico assim, muito tentado a querer dar exemplo, e aí eu peço estar aqui do lado. Eu gostei muito que a Maria Eduarda começou falando da idade dela. E não é uma cobrança, não, gente. Fiquem tranquilos, eu mesmo já estou em outro momento, outra faixa. Mas é excelente ver uma jovem, eu tenho 22 anos, e a gente começou a conversar isso em casa, e era uma ideia que a gente tinha na mesa de casa. Quer dizer, tinha algo acontecendo que permitiu uma mãe sentir uma dor, uma irmã sentir uma necessidade, uma dor. E aquela conversa ali, bem, a gente pode fazer algo. Onde eu acho algo? Onde eu consigo levar isso que a gente passa, e eu vejo um potencial de uma ideia sair disso e se transformar em algo maior. E aí, como elas colocaram, a ideia chega, obrigado, Sara, chega à incubadora. A incubadora é esse ambiente. Então, a gente tem um curso de formação, é um curso muito prático. Na verdade, talvez chamar de curso, talvez se eu pudesse usar a palavra mentoria, estaria completamente correta dentro desse ambiente. Vários colegas aqui, a gente está falando de pessoas que fazem parte dessa nossa rede. Vocês viram o nível de compromisso regional que eles têm, né? Só do Gabriel, do Daniel, elas incubadas de trazer algo, de ter um propósito na região. Né? Todo mundo tem a sua carreira, está tocando coisas. Mas você vê, em paralelo à sua carreira, pode ser a sua vida acadêmica, pode ser o início da sua vida profissional, é possível fazer uma ideia, você tem que pagar as contas, está trabalhando, gera uma contribuição. Do outro lado, como eu coloquei, a gente aporta conhecimento. Então, a gente tem uma série de mentorias. São discussões, aulas, trocas muito práticas, que dão a oportunidade para os incubados responderem essa pergunta. Como eu transformo isso em negócio? Como é que eu posso transformar essa minha ideia em uma realidade que talvez no futuro traga a minha vida, minha vida profissional, a minha subsistência, seja isso. Então, o ambiente da incubadora é esse. Além dessa troca tem muita troca de informação, não tem como desconectar isso do networking, da conexão. Conexão é uma palavra que aparece no título e nas falas de vários aqui nessa tarde. Então, uma aula com o Gabriel não é só uma aula, é a oportunidade que você tem de levar dúvidas da sua vivência para ele, ouvir dele, Daniel,
a vivência da Embela, a vivência, Ivan estava agora há pouco aqui também falando da sua empresa, da sua startup. Então, com uma startup que está nascendo, com uma ideia que está se consolidando, isso é essencial. Há também ações como a Leliane colocou, a importância do Web Summit. Vocês trocaram um pouco dessa experiência, né? Dessa vivência lá. E a gente leva os incubados a se mostrarem, a achar networking também em outros ambientes fora da própria instituição. Definitivamente não é um órgão para trabalhar fechadinho e enclausurado, pelo contrário, muito aberto. A gente tem falado muito nessa tarde da importância da diversidade, como a diversidade traz criatividade, como a diversidade traz um ambiente que permite esse crescimento. Então, a gente vai às feiras, a gente participou da Innovation Week, ver vocês na Innovation Week foi excelente, tiveram um podcast, apresentaram o seu trabalho, conseguiram caminhos de levantar recursos, tudo isso faz parte dos nossos objetivos enquanto incubadora. Vocês vão perceber, eu creio nisso, que na própria fala de uma empresa incubada, vocês vão ver isso na prática. Meninas, então, já pegando o gancho do Jacques, né? Já que ele falou bastante de vocês como startup incubada, né? Projeto para incubado. Vocês estão vivenciando esse processo, né? Desde 2023, desde que vocês teve a primeira vez a ideia, até hoje, né? Vocês conseguiram fomento, edital do chat. Como tem sido esse processo? O que vocês aprendem nesse processo? Quais vocês acham os maiores desafios? Isso, o maior desafio, quando a gente foi participar da Web Summit, antes da gente conhecer a incubadora, o Gabriel ajudou muito a gente a estruturar, mas ainda assim a gente ainda estava perdido, porque apesar de falar hoje de inovação, há 2 anos atrás ainda era estava começando vírgula, não era? Ainda era uma coisa ainda muito mais difícil ainda. 2 anos atrás, nem parece que é muito próximo, mas era muito difícil. Então, eu encontrei a Jéssica no vírgula, no evento que tinha no vírgula, porque eu ia em todos os eventos. Para você achar alguma coisa falando sobre como que você faz, como que você tira essa empresa do papel, como que você tira uma ideia, porque uma ideia não é nada. Uma ideia é só uma ideia. Enquanto ela não é executada, ela é só uma ideia. Então, quando eu conheci a Jéssica, aí que eu participei do edital, aí que a gente conseguiu seguir os caminhos de como que a gente tirava isso do papel, passando, amadurecendo a ideia, e até hoje a gente está amadurecendo muita coisa, não muda. Eu acho que o maior desafio até do empreendedor é que tudo cada vez aumenta mais a nossa demanda de ideias, né? Então, assim, o que a gente foi percebendo é que quando a gente incubou, aí parece que você já tem um direcionamento muito maior. Então, a incubadora para a gente é algo assim. Acho que a gente, do mesmo jeito que a incubadora vê a gente também vê a incubadora. Então, para a gente é um xodó. O xodó da gente é participar da incubadora. Porque é um lugar onde a gente conseguiu direcionamento em várias coisas, amadurecer a ideia. Então, isso possibilitou também, quando a gente participou do edital da FAPERJ, promover um evento, promoveu aulas online, tudo para a gente conseguir submeter a ideia, para a gente conseguir passar. Então, eu acho que hoje a incubadora tem um papel muito importante para a gente funcionar. Foi de onde a gente saiu mesmo, de onde a gente está saindo mesmo, para, se Deus quiser, ganhar um. Você chegou a falar de desafio. Aí eu lembrei que quando a gente foi na Web Summit a primeira vez, eu passei a última semana pré-Web Summit treinando vídeo com o Gabriel, a gente levou um produto X. E hoje em dia, o nosso produto já é Y. A gente tem já, na verdade, 2 produtos que saíram. Então, nem qual nome. Então, a gente começa com uma coisa, a gente começou com uma dor que começou na mesa da cozinha, e que era uma dor, na verdade, minha mãe teve uma visão ali,
Só que a gente ainda não tinha levado para o mercado. A gente chegou depois de fazer uma pesquisa, a gente fez um formulário também, a gente chegou a começar depois a se envolver mais na área com pessoas que têm contato com biotípicos, também participar de eventos de inovação. A gente tem um negócio da associação que tem lá em Mineral. E aí a gente foi entendendo que o nosso produto tinha mais coisas para agregar, tinha funcionalidades que às vezes também não faziam sentido. Então, hoje em dia, a gente também já tem um outro produto. E aí, a questão do mini desafio, eu vejo que o pior desafio sempre é o próximo. Porque sempre acontece uma coisa que você fala, nossa, não vou conseguir fazer. Ou então, não vou conseguir entregar a tempo. E aí, no começo foi o pitch. E aí, depois foi procurar capacitação. E aí, desde que a gente começou, aí a gente começou, eu lembro que eu fiz a jornada da Shell também, antes da gente incubar. Aí, em paralelo, a gente tinha acabado de incubar com a UERN, eu fiz a incubação / aceleração da Shell de 7 para jovens, que foi uma capacitação rápida, né, de jovens empreendedores. E aí, a gente ganhou em primeiro lugar com a ideia. E aí, também já foi uma maturidade de empreendedorismo que eu recebi, que eu nunca tinha tido contato, porque eu estava começando a faculdade de administração, e aí depois a gente também teve o desafio de se manter firme, mesmo que na incubadora, porque tem hora que parece que não está dando nada certo, tem hora que não vai para frente, e hoje em dia ainda tem 3 desenvolvedores nessa equipe. Agora, então, assim, a gente recebeu o fomento agora, então o desafio é sempre o próximo, porque agora o nosso próximo desafio é colocar em prática e testar esse MVP, e aí depois você captar cliente, e aí sempre vai ter um outro desafio maior. A gente fez a primeira contratação, ele falou assim, gente, a gente está saindo. Quando agora não somos mais nós duas, a gente... Aguardem os próximos anos. Quando ele mostrou o aplicativo, aí falou assim, tem um estagiário querendo entrar, eu falei, como, meu Deus? Mas a gente tem um estagiário também. E aí a gente vai, sim, mudando a ideia, essa visão. E aí, a questão, principalmente de comunidade, de conexão, é muito importante, mas principalmente com pessoas certas. Todas as pessoas agregam, mas as pessoas que têm mais afinidade com o seu propósito ali, elas vão te agregar mais ainda. Na época, a gente precisava de alguém que tivesse uma expertise na parte de capacitar, por exemplo, para FIS. E aí o Gabriel foi lá e ajudou a gente especificamente para isso. E a Rio várias comunidades de várias formas. A gente está na comunidade de tempo. Então, a Web Summit também esteve em contato com várias pessoas que agregaram também tanto no produto quanto na parte de maturidade da empresa. Então, eu acho que a conexão com as pessoas certas, principalmente quando a gente tem a própria região funcionando, é muito importante, porque é aquela coisa de ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém vai deixar você desistir no meio do caminho. Alguém sempre vai te ajudar. E a incubadora também foi, nossa, uma coisa muito boa para a gente. Principalmente ano passado, foi ótimo, né? Foi muito evento. Então, só da gente ir, mas que a gente não sai com conexões no evento, muito difícil de acontecer isso, mas caso a gente não saia com conexões, a gente sai com o aprendizado de alguma coisa que a gente viu, às vezes uma coisa nada a ver com a nossa startup, a gente viu um insight lá e falou, eu acho que tem um sentido de trazer para dentro da minha empresa. Isso não deixa de desanimar, né? Você está sempre em um lugar onde você vê que pessoas estão passando pelas mesmas coisas. Foi o que você falou, ela falou da casa, né? A casa. O design. Então, estar naquele ambiente ajuda muito. E aí eu vou aproveitar o outro, né? Daniel tem uma empresa, né? Uma startup que nem é agora é grande empresa. Quais fatores você acha que contribuíram e continuam, né, para que a empresa esteja se fortalecendo no ambiente, então na nossa região, né, esteja se consolidando no mercado? Você acha que são as fatores? Assim, quando a gente começou a empresa e olhava para o ambiente, tinha muito pouca gente falando sobre o tema, né? A Rio Vale estava ali, né, promovendo eventos, mas você procurava pessoas para compartilhar experiências e você não encontrava muito, né? Tinha poucos espaços de interação, assim, a incubadora é uma referência, eles olham a região como um todo, a gente tem poucos núcleos, né? E a gente começava a olhar para aquele terreno superário e, assim, eu tenho certeza que o caso da Embedo, assim como o caso da Prevígio e outras startups da região, assim, a gente é a exceção que não deveria ser, mas né? Assim, como que uma planta nasce num ambiente em que você não tem nutrientes, sabe? E, claro, isso
passa por, talvez, a gente tem aqui na região pessoas muito boas, e para mim, não tem dúvida, quando eu olho para a história do Enredo, só elementos foram as pessoas que passaram, integraram o nosso time e ajudaram a construir, né? Isso, a cultura dentro do nosso negócio sempre foi muito forte, foi fundamental. E é uma cultura que ela já estava imersa, né? Essa vontade que a gente via da Resubá, iniciativas pontuais, a DR, né? A Patrícia foi uma pessoa que eu interagi muito lá atrás e trazia um pouco dessa visão de como é importante a gente desenvolver esse aspecto cultural, né? Na região como um todo também. Então, assim, respondendo diretamente, eu acho que o que a gente tem na região elementos que ajudam muito. A geografia, a gente está próximo do centro, São Paulo, Rio, a gente tem indústria, a gente tem universidades, a gente tem institutos de pesquisa, né? Tem escolas técnicas, a gente forma muita mão de obra. O que falta é como fazer com que todos esses elementos isolados eles gerem resultados comuns, ou seja, gerem mais enredos, mais previsões, mais startups na região, mais interações. Eu acho que essa é sempre a dificuldade, como ligar os pontos, né? E esse é um trabalho que eu dedico muito meu tempo a desenvolvimento regional para acreditar que a gente tem esse potencial, como no MIB, é um desafio que tem resposta que está lutando aqui. E agora ver, né, o caso da Marília Liriana, muito legal, porque a gente está acompanhando há muito tempo também, e a gente vê que começam a nascer outras plantas, né, como eu falei, e a gente começa a ter esse terreno que ele está mais preparado para isso. Né? A incubadora deu um salto gigantesco, assim, na variação nos últimos anos também, de estar mais numa posição central, assumindo um protagonismo maior. O Vírgula nasceu como uma iniciativa ali isolada, mas né, você vê que é trancos e barrancos, ele continua a alimentação. Então, não é fácil, né? Eu acho que continua sendo um grande desafio, mas a gente tem na região vários elementos que diversas outras regiões talvez gostariam de ter, e que a gente consegue, no mesmo lugar, colocar tudo na mesma equação. A grande dúvida é como ligar melhor esses pontos para poder gerar mais ações concretas. E no passado, eu já tive uma visão muito de ter talvez uma contribuição, um papel mais centralizador, né? Alguém que estivesse olhando para isso tudo e falar, vamos conectar dessa forma. Hoje eu já vou mais numa linha de visão da Patrícia, assim, da coisa meio uma anarquia positiva, né? Ou seja, esses elementos todos eles precisam ter a vontade individual e se conectar de uma forma natural, né? Eu acho que o ponto é isso. Não adianta muito forçar e criar fórmula. Então, eu diria que permitiu muito a Enredo se tornou estar num ambiente que, embora seja árido, os elementos estavam ali, a gente tinha demanda na ponta, que é um segmento industrial muito forte, uma mão de obra muito qualificada, e instituições que continuavam formando aquela mão de obra. Além disso, pessoas com uma vontade de trazer o desenvolvimento regional como pauta mesmo. Então, como eu falei, nessa jornada eu participei do início, discussão de como o Vírgula seria ajudando lá a prefeitura. Estou na agência de desenvolvimento regional já desde que eu voltei para cá. Desde o ano passado estou na CDR Jovem de Volta Redonda. Estou tentando contribuir para que esses movimentos eles comecem a gerar mais consequências, mais resultados. E aí, no final, acho que são as pessoas muito boas, num ambiente propício, ainda muito árido, mas né, os nutrientes estão ali embaixo, é só a gente conseguir cavar direitinho e organizar que muita coisa boa ainda tem que nascer. Da aridez à Mata Atlântica. A trajetória, a jornada. E você, Gabriel? Depois de tudo isso, né, que foi dito em relação à incubadora, em relação ao nascimento de startups, né, a consolidação de outras, como você vê o papel da Rift Valley, né, como comunidade de inovação da nossa região, como formadora de opinião, como formadora dessa próxima geração de Rios Valleys, né, que a gente tenta sempre fomentar, que os jovens também, né, se envolvam nesse processo, entendam um pouco mais de inovação, e tenham outras ideias, coloquem essas ideias também para rodar, né, como iniciativa. Como você vê o papel da Rift Valley, aproveita para mexer nessa formação e nesse fortalecimento da nossa região? O pitch mais simples é o Vale de Bem, a comunidade de empreendedores para empreendedores. Isso resume o nosso propósito. Sabe? E aí, entendendo que hoje eu trabalho como empreendedor, né? Eu estou lá, empreendendo junto com ele. Né? Mas eu já tive diversos papéis dentro desse ecossistema. E acho que o que sempre guiou a gente, e ainda guia, né, é propósito, né? Plantar sementinha na Maria, sabe? 3 anos depois uma conversa que a gente fez no Meet, você está aqui. Entendeu? Você está aqui. Então, isso é legal, porque para mim foi despretensioso. E olha como vocês persistiram. De alguma forma, o que me infectou lá atrás
eles valoram tudo de vocês. E a gente encontra essas pessoas no caminho. Não são muitas, até porque é um negócio que tem muita energia, né? Mas a gente encontra. Eu acho que quanto mais a gente encontrar essas pessoas e fazer esse efeito cascata, sabe? Daqui a pouco a gente tem essa região que era árida, uma mata. Talvez demore uns 5, uns 10. Aí eu vou continuar aqui, você vai continuar aqui, você vai continuar aqui. É simples, né? Então, é propósito, entendeu? Deixou de ser um alinhamento assim, vou fazer isso por 2 anos. Não, é para a vida. Entendeu? Então, acredito que a gente vale, refletindo um pouquinho de como eu levo, né? Vai continuar sendo esse conector, sabe? De alinhar as forças ali para a gente ajudar a Maria a chegar no evento, ajudar você a receber determinadas pessoas, ajudar o Daniel a conectar com o investidor, tá? Porque esse é o poder que a gente tem. Pessoas. A comunidade é feita de pessoas, para pessoas. Então, deixa eu até complementar, mas assim, porque o Gabriel fala, mas eu vejo a dificuldade, acho que esse é um ponto que... Mas é que assim, é um ponto que vai na minha fala, né? A Isso Vale, ela é uma iniciativa de empreendedores para empreendedores. Então, é puro vontade individual ali. Né? E aí a gente teve um ciclo muito forte no início. O Gabriel assumiu um grande desafio que foi dar continuidade a uma liderança. Ela é uma liderança que ela tem que envolver um esforço pessoal muito grande. E ele teve uma dificuldade gigantesca, porque um sozinho, puxar tudo, na hora de, quando a gente precisa, quando as pessoas estão precisando é muito fácil, né? E é o que acontece na Isso Vale, né? Sempre quando se precisa, se busca, mas quando é só para give back é mais difícil, né? Então eu tenho visto o quanto ele está lutando, e acho que esse é um processo que também a gente precisa trabalhar melhor, né? E como eu falei, para a região poder mudar, essa visão da contribuição individual tem que ser muito fortalecida, mas não só nas pessoas que estão com esse propósito, como mas cascatear também na geração que está chegando, as pessoas que agora podem assumir esse papel de liderança para dar continuidade e fazer evoluir. Porque não é nada fácil manter vivo o organismo, como é Isso Vale, que é um organismo que... E eu falo muito sem eu não tenho muita autoridade de falar do assunto, né? Porque a participação sempre foi contribuição. Mas ajuda. Mas, assim, eu vejo quanto é difícil, né? Eu só queria trazer esse ponto, assim, é difícil liderar um movimento em que as pessoas não se engajam, porque elas só querem na hora que elas precisam. Então, tem um lado que é difícil, né? Sim. E acho que... Não, só complementando ele, assim, no final do dia, eu também pago por dentro. Né? Exato. Então, assim, tudo que a gente faz porque a gente acredita nisso. A gente acredita nisso. Só que eu faço isso considerando o meu trabalho, assim, meu trabalho, meu foco. Então, quanto mais gente se dosando e se doando junto comigo, fica muito mais fácil da gente chegar na Mata Atlântica mais rápido. Assim, tá? Então, acho que, se for para deixar uma mensagem, né, seria isso, assim, multiplica essa palavra aí. Multiplica essa palavra aí, ajuda a gente a chegar em mais gente, sabe? Mostrar a palavra do empreendedorismo, né? Eu ia colocar exatamente esse ponto. Essa rodada começou, estava falando da incubadora, falando de uma jovem de 22 anos e desse processo dela. Mas, assim, a gente sabe que nesse público tem público universitário, não só da UERJ, a gente tem UF e tantas outras instituições que podem assistir algo e ver algo de muita qualidade que a gente produziu nessa tarde aqui. E se há algo a chamar, é possível. Olhem, jovens, são referências. Não só que vocês 4, vocês 5, a Jéssica ainda também, são referências a quem você pode procurar. Você pode procurar startups que estão em algum processo de maturidade para se lançar, empresas com jovens que falam de propósitos, gerentes de incubadoras, você pode buscar na sua instituição, tem professores, vimos o Marcelo hoje aqui, uma referência aqui na UF, temos referências aqui no UERJ, temos referências no Senai, no EDB, então falamos de várias instituições, a gente não está fazendo um merchan de uma, a gente não está competindo, o propósito de hoje não é esse. Mas é dizer para você que é jovem que é possível tocar a sua carreira, porque você tem que se preocupar com a sua formação, com a sua vida profissional, com os boletos que você tem que pagar, mas eu vejo uma juventude que tem propósitos maiores, e a gente vê o poder de uma mesa como essa, o poder de um propósito maior
e a gente vê alguém que ajudou alguém lá no início, com as frases assim, Gabriel ajudou muito a gente, eu encontrei a Jéssica. A gente está falando de um processo, e o Fernando Vitorino falou isso no início, da importância das pessoas. A gente está falando de um processo que tem instituição, elas enfrentam dificuldades, tem tudo isso. Mas como foi fundamental para esse processo ocorrer, eu encontrei alguém, eu tive a ajuda de alguém, e isso existe. E isso é real. A gente não está falando de uma promessa futura. Isso já é uma realidade. Existem pessoas jovens, você que é universitário, tem muitos já uma visão. Eu queria resolver esse problema. Eu tenho algo maior que eu gostaria de atingir. Eu brinco às vezes com os alunos, muita gente na área de direito, o aluno às vezes entra já querendo fazer um concurso. Como é legal ele falar, eu vou estudar, sei lá, direito civil, porque eu sei que vou fazer um concurso, que essa área é importante. Ele já estuda meio que... Isso não tem que ser regra. Você não tem que, aos, sei lá, 17 anos, saber onde você vai parar. Isso não é essa a questão. O ponto é outro. O ponto é que vocês trazem outros propósitos. Vocês trazem outras questões. Que a vida trouxe. Por que não? Por que não trazer para cá? Por que não conversar com alguém? Por que não criar algo e aquilo que você acha que não tinha nada a ver, que foi algo que a vida colocou para você, talvez você não tivesse nem controle, pode fomentar algo maior. E aí, eu concordo que assim, a chamada é possível. Não é fácil. Mas eu estava falando do exército de um homem só. Não é fácil, mas é plenamente possível. E aí chega em momentos como esse, você fala, poxa, eu ajudei ela no início e hoje eu divido uma mesa com ela. Isso é excelente, isso dá uma satisfação de vida e força para você continuar também, né? Força para você dar os próximos passos. Um pouquinho de pai. Tem a parte também de que você disse que é difícil quando, na hora que precisam, aí eles vão lá e pedem, mas ninguém está lá disposto a ajudar. É muito difícil sair do zero, muito difícil. Tem hora que você precisa do como criar uma startup, mas o Google não tem a vivência que uma pessoa que já teve essa experiência vai te falar onde ela errou, como é que começa, qual é o edital melhor, qual o processo de incubação. Tem gente que nem conhece o incubador, tem uma incubadora aqui, e aí você tem que conhecer alguém que já conheceu alguém que esteja, ou que realmente esteja aqui, para te recomendar. É muito de conexão de pessoas. E aí eu não sei se existem pessoas que têm esse pensamento, mas talvez chegue uma hora na vida que a pessoa fala, nossa, tem muitos compromissos, senão não tenho tempo para ajudar. Ninguém me ajudou no início. Eu, tipo assim, nossa, eu ralei muito para ajudar, também não vou ajudar ninguém. E assim, eu acho que quem tem esse tipo de cabeça deveria mudar, porque só porque ninguém te ajudou no início não quer dizer que você tem que jogar no próximo. Na próxima pessoa que também vai... Querendo ou não, a gente tem, quando tem empresas que nascem na região, principalmente, elas estão girando, tá fazendo o comércio girar, a economia girar, mais emprego também, até fomento de... Tem tantos TCC que morrem como TCC, que poderia ser uma startup, poderia ser uma empresa. Eu faço estágio lá dentro da Nissan, na área de inovação, e tem ideias internas, que são ideias geniais, às vezes, que vão morrer num aplicativo só na solução da Nissan. Poderia ser uma solução externa, poderia ser uma startup que daqui a pouco essa pessoa vai prestar serviço para fora. E aí, igual, quando me procuram para ajudar, eu vou de braço aberto. Tem um amigo meu que me procurou, inclusive ele estudou aqui na UERJ. E aí eu falei, poxa, você estudou na UERJ, cara. Tem incubador, a gente está incubado lá. E aí eu falei, não, mas eu vou pensar, Aí foi a minha vez de ajudar no pitch, foi a minha vez de mentorar alguém, mas é muito difícil quando não se tem nada e é muito difícil buscar informações. E a gente caiu na graça da JV. Nem lembro como é que foi o dia. Mas assim, foi uma pessoa... Você foi lá e foi alguém que falou, a Isadora falou? Foi alguém que falou, foi alguém que recomendou lá no vídeo. E assim, faz parte do processo, é muito difícil quando alguém tem esse pensamento egoísta de não disseminar a informação ou querer guardar só para ela.
Eu acho que foi essencial, principalmente o que falou também. Que hoje, um dia você me mentorou, a gente está dividindo na mesa. E muita gente tem potencial para desenvolver, tem muita gente que está aqui na universidade, principalmente, lá na UF, tem muita gente com muita ideia legal, mas ele não tem ideia, às vezes um bate-papo de mesa de bar poderia ser uma coisa maior, e às vezes a pessoa não tem nem instrução ou não tem nem a mínima ideia de que possa ser uma ideia de trazer para um negócio, de trazer para uma incubadora e ter o desenvolvimento dessa ideia de forma correta. Então, acho que seja essencial para... Vamos fazer esse recado, sair da ressurrada. Inclusive, eu estou lá no Conselho da Juventude, tá? A gente pode tentar levantar essa galera. A gente tenta também como incubadora, né? Desde que eu entrei aqui, eu tenho tentado fomentar esse trabalho de aumentar a visibilidade do incubadora. Eu via muito isso, né? Talvez pessoas de dentro do web não conhecem incubadora, né? Ainda não conhecem, talvez gente que vai sair não vai conhecer incubadora. Mas a gente tem comentado isso internamente com eventos, né? Apresentações, tentando envolver a comunidade acadêmica de alguma forma, seja nos inícios de período, seja com eventos esporádicos, né? E trazendo pessoas também para falar para a comunidade. Eu acho importante, você como nova, né? Uma mais novinha da gente, né? Poder falar qual é a sua experiência, o que você tem aprendido, o que você tem desenvolvido, né? Porque aí é uma pessoa mais nova da idade deles falando para eles, né? A comunicação é diferente. Eu falo muito isso para meus alunos, quando eu falo para todo mundo de 15, 18. Então, eu falo, gente, vocês falando para vocês mesmos é muito mais efetivo. E eu estou velha. Não estou velha, mas eu estou velha, né? Então, assim, vocês falando para o mesmo é muito mais fácil, né? Recrutar. No caso da Leliane, por exemplo, a gente estava num evento, acho que era um evento do Sebrae, aí ela estava realmente falando, gente, mas não tem uma incubadora, não tem um ambiente de inovação, como que eu vou aprender as coisas? Gente, eu presente, por acaso, mas eu não era do escopo, né? Eu falei, vou no evento. A gente foi convidada e a gente foi. Então, nesses acasos da vida, cara, o que acontece isso, né? Conseguir trazer vocês para a incubadora, uma felicidade para a gente, né? Ter vocês aqui. Mas a gente tem também muitos desafios, né? A gente falou aqui em relação a reformular também esse corpo, né? Que a gente trabalha, tanto em relação ao Business Valley, quanto a novos entrantes de um modo geral, né? A gente conseguir que mais e mais pessoas coloquem ideias em funcionamento para que influenciem outros, né? Tanto pessoas menores, pessoas que não têm a juventude, né? Assim, porém, a gente fala de startup, a gente sempre pensa nos mais novos, né? Mas não quer dizer que seja a nossa média, por exemplo, de idade está entre 28 e 30. Uma média, né? Gente, 32. Eliane com 32 lá fora, mas a gente, falando em crescimento, né? Quais são, o que vocês acham, falando de forma geral, contribui, o que vocês acham que são os maiores empecilhos para que a gente não está no centro urbano, né? Isso também é uma coisa que dificulta a gente não estar na capital. O Gabriel tem experiência de outras comunidades na capital e ver que isso é uma coisa que desfavorece. Apesar da gente estar no eixo, né, como o Daniel falou, entre São Paulo e Minas, às vezes isso desfavorece de alguma forma porque a gente não tem tantas conexões, né? Menos conexões que teria numa capital do Rio de Janeiro, por exemplo. O que vocês acham em relação a isso? O que poderia ser diferente, né, nessa visão de interiorização? Eu acho que isso é muito advindo do nosso reporte sociocultural, né? A formação da região, vocês foram ligados, uma região naturalmente cafeeira, né, que vem de uma cultura escravagista, enfim, tem todos os recortes e consequências. Isso formou instituições aqui que acabam sendo, de alguma forma, muito colonialistas, né? Um aspecto muito regional, olhar para a cidade, não olhar como região. Isso tem mudado, acho que dos últimos 10 anos para cá, as pessoas têm atuado muito mais como região do que só como município, mas o grande problema sempre foi criar uma agenda comum, sabe?
cada instituição tem sua própria agenda, mas a gente vamos criar uma jornada. Tipo, onde a gente quer chegar, como o Vale do Médio Paraíba, daqui a 10 anos? O que a gente tem que fazer? Tem 25 instituições de ensino aqui, X indústrias, Y prefeituras que podem atuar explorando recursos. Como é que a gente coloca todo mundo em uma live? De 10 ações, uma vai ser junto. Sabe? Não é difícil. Só que tem os erros, tem as instituições, tem que mexer. Mas eu acho que essa sempre foi e sempre será a maior dificuldade a ser dobrada. Mas tem a gente. Então, quando a gente pega um doidinho em cada instituição, sabe? A professora Patrícia na UERJ, você é computadora, você na UERJ, tem eu lá na UF, enfim, então, Daniel na IBIA. A gente vai catando, né? A gente vai catando os pingados. Né? E aí, com isso, a gente começa a ter poder de mobilização. E aí, aos pouquinhos, aí, por 10 anos, a gente nunca sentou numa mesa com várias instituições, igual a gente está sentando no passado para cá. Tá? Isso está mudando. Né? Então, aos pouquinhos, a gente vai quebrando esse paradigma, sabe? Mas o maior problema da região, se eu for para citar, é esse. Mas, assim, na ótica que eu vejo, infelizmente, talvez seja por uma questão de amostragem, não sei. Então, aqui eu faria um pouco meu opinião primeiro. Cada um, né? Eu estou muito feliz com o seu sucesso, contanto que eu também esteja bem. Cada um faz o seu ali, com questão de um ego muito forte, uma dificuldade de trabalho muito nítida, assim. E fica, não dito, mas que, infelizmente, acontece e dificulta bastante. Sim, eu corroboro assim, de que essa é um grande entrave na comunidade. As instituições e a gente, literalmente, ser menos egoísta. Assim, parar de olhar um pouco vai dar trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a boa notícia é a gente está criando massa crítica. Essa massa crítica está aumentando, está contagiando mais gente. Então, as iniciativas, a gente estava discutindo isso aqui hoje, e a primeira mesa já trouxe uma provocação, principalmente voltada às universidades, de sair do seu pedestal, de não querer cultivar tanto esses títulos. Tem o seu lugar, tem a sua função, tem a sua importância. Mas, às vezes, mais afasta do que aproxima. E mais conversas aqui, a gente começa a dizer... o nosso próximo desafio é fazer para além do movimento municipal que aconteceu. A gente começou aqui conversando com o Resende de Volta Redonda, com duas cidades que têm boas iniciativas e estão dando passos firmes para a inovação, com envolvimento, com criação de ambientes em que as universidades, grupos, instituições, startups se encontram. Qual o desafio agora? É começar a olhar regionalmente. E, corroborando o que você disse, a gente acha que nos últimos 2 anos tem usado cada instituição pensando ali no edital de eventos da FAPERJ, e aí submete o seu edital de eventos. Não que isso tenha que acabar, isso continua, mas a gente começa a conversar. Está na hora da gente fazer um evento regional. Está na hora da gente juntar, e aí é pensando. Tem já gente para ser pensada, alguns aqui da BR, da Patrícia, de tantas outras pessoas, tem gente para a gente pensar, formar um núcleo. Então, no próximo edital FAPERJ, talvez seja o segundo semestre, talvez seja só no final do ano, a gente tem como objetivo trazer um evento regional. Eu penso assim. Mas mais importante do que eu pensar assim, a gente achar o que nós pensamos. E aí, né? Por quê? Porque o primeiro vai ser difícil, mas uma vez acontecendo, a gente sabe que vai dar frutos, a gente sabe que a gente vai começar a colher frutos nos anos seguintes. Então, essa coisa da rede tem crescido. A gente falou também aqui, um outro exemplo. A gente recebeu um prêmio Vírgula lá em Volta Redonda e falou, olha, lá em Resende, eles foram pioneiros. Eu citei isso lá na época, no evento, dizendo, olha, é a humildade, que é o contrário da postura que afasta, como naquela atitude de olhar para outras instituições, eles começaram um ótimo trabalho e continuam lutando. E hoje a gente pode falar isso do Vitor, e
E a gente vê que esse reconhecimento tem espaço para que essa população agora produza mais. Porque, definitivamente, não é competição, não é muito grande. Como vocês colocaram, mais emprego para todo mundo. A gente, quanto mais entra em inovação, mais a gente começa a fazer essas conexões. O que deu certo para ela pode dar certo para mim. Aquela ideia não tem nada a ver com a minha, mas a forma como ela fez se aplicar aqui pode dar certo também. O sentimento é sempre esse. Tem muito mais, tem mais. Dá para fazer, dá para caminhar. Esqueçam uma via. A gente concorda que a gente está caminhando na direção certa. Eu vejo muito que eu acredito muito que a inovação ele veio para quebrar muito paradigma. Eu estudando o Fernando, né, lá de Resende, e hoje está o Marcelo da UF, a gente tem a UERJ aqui, que representa Resende, que é a incubadora. A gente tem hoje na UF lá, a Duda está na empresa Júnior. Aí tem o NAF, que é de contabilidade, tem empresa júnior também da parte jurídica. Então, eu vejo que se tiver um interesse mesmo entre prefeituras, entre poder público, entre universidades, a gente consegue consolidar uma coisa que seria bom e seria muito interessante para as startups. Seria uma parte de incubação, que traria um NAF, que seria uma parte de assessoria contábil, uma assessoria jurídica, seria um sandbox que está acontecendo em Resende. Então, você tem como implantar as ideias no lugar e verificar, e testar e validar no mercado. Então, eu acho que a gente tem muita oportunidade e tem pouca conexão ainda. Então, eu acredito, quando a gente teve a possibilidade de ir lá em São José dos Campos, no Centro Tecnológico, eu imagino que se tivesse interesse do poder público e as prefeituras abraçassem essa causa e criassem juntos um núcleo, e vários outros núcleos estivessem ali fomentando isso, e tivesse ali o Suvale, tivesse todo mundo que tivesse compromisso com inovação, eu acho que seria um grande polo de inovação na região. Porque aqui a gente tem muita gente capacitada. A gente vai em outros lugares e a gente não vê tanta gente com tanta capacitação que a gente encontra aqui na região. Eu acho que para a capital a gente só vem porque o evento internacional vai direto para lá, mas questões de potencial, de crescimento, de inovação, e a gente tem pessoas capacitadas aqui, existem ideias boas aqui, e a gente já está começando esse trabalho, né? Já existem instituições começando esse trabalho de fomentar a inovação. Agora falta Para ligação também das fontes, né? Da falta de conexão, acho que a interligação entre essas fontes talvez falte devido a algumas atitudes, né, gerenciais que não tem esse objetivo linkado, né? Acho que falta objetivo, né? Porque mão de obra e boa vontade, né, a gente tem. Então, acho que falta um pouquinho também assim, enxergar o futuro e ver que realmente a comunidade é o futuro, né? A parte comunitária da gente está se ajudando, criando estão ajudando as pessoas. E assim, né, consequentemente, a gente vai levando esse crescimento, esse desenvolvimento para a nossa região, de pouquinho em pouquinho, nesse trabalho de fundo. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Chamar você foi no Suvale, né? Participar da Suvale, acho que todo mundo tem esse propósito, que é fomentar a região, aumentar. A gente gosta muito de conversar que aumenta o nível do mar, se meu barco está na água, meu barco também sobe. Né? O que é ir aqui no Suvale? É ir num evento, é participar de uma reunião? Isso é complexo, né? A gente tem um processo de entrada que não é muita entrada. Quando você entrou no Suvale, recebeu uma carta? Manda um convite do WhatsApp. Entendeu? É muito assim, a gente agrega essa pessoa no grupo, nas discussões que a gente traz lá, mas participar dos eventos, entrar nas discussões, puxar as pessoas para o encontro. Inclusive, saudade de um mercado. Não é? Vamos fazer estamos marcando um agora para abril.
Muito bom. inclusive. Então, assim, participar da Vale é isso, né? É pegar desses coisas, não se interessar em tecnologia de inovação, provocar e vamos se juntar. Ah, seja para bater um papo no bar X tal dia, falar sobre empreendedorismo. Ah, estou com dúvida nisso daqui, sabe? E me chama. A galera do Pitch of Science, né? Exato. Olha só, já tá rolando. Não é pior da Ilse Vale. Então, participar da Vale é entrar nesse ciclo junto com a gente. Vamos. Finalizando, gente, muito obrigada por cada um de vocês aqui hoje. Eu fico muito feliz de dividir a mesa com vocês. Todos. Falei das meninas, mas é porque a evolução delas foi muito bacana e vencendo, né? O Daniel já é grande empresa, já não é startup, mas Gabriel não, me fala. Então a gente fica muito feliz de dividir a mesa com vocês todos, de estar com vocês aqui. E contribuições, né, para o crescimento da nossa região. E muito feliz também em fazer esse evento, né, trazer pessoas de outras regiões para o presente. Eu acho muito importante a gente fomentar em presente, né, a Vitorino está representando a prefeitura, a secretaria, mas eu acho muito importante essas pontes que a gente faz, né. Eu conheço o mínimo redondo que poderia falar, né, o Marcelo, que é da academia, o Paulo também representando a Filiane Senai, que é a parte técnica, né, trazer os professores também da UERJ para falar, então acho que é bacana a gente fazer esse mix, né? Cada um tem uma visão diferente, porque vem de lugares diferentes, então isso contribui bastante com o domingo de uma forma geral. Muito obrigada, telespectador. Depois a gente faz esportes bacanas. Então, gente, muito obrigada. Todos estão convidados a gente ainda bater um papo em torno da mesa. Importante mesa, em torno da mesa, ali ao lado.